vamos falar aqui um pouco de como calcular as tiras de viés e como chegar na largura do tecido que eu vou necessitar para cortar as tiras do tamanho do meu projeto. Então, aqui eu tô com um esquema de como tá mostrando isso para vocês. O que é o viés de uma tira? Se você observar aqui no meu desenho, aqui eu tô com uma faixa de tecido que mede, não sei a medida que vai ser, eu vou chegar na medida que eu necessito, mas ela teria 1,5 m de tecido se for no tecido nacional. Aí nós temos aqui ó, o fio do tecido, que é o urdume, nesse sentido é a trama, e o viés está aqui, ó. Esse é o viés do tecido, ele é nessa posição. O viés estaria um corte a 45 graus da linha da auréola aqui, e 90 graus aqui na frente. Então, eu preciso de tiras nessa posição. Então, eu vou simular um cálculo que eu preciso de tiras de 60 centímetros de comprimento. Então, aqui eu necessito tiras de 60 centímetros de comprimento. Esse é o tamanho das tiras que eu vou precisar. Então, qual é o tamanho do corte de tecido para que eu tenha essa diagonal? Outra coisa, quando eu cortar as tiras aqui, ó, eu vou ter todas as tiras do mesmo tamanho até chegar nessa ponta aqui, ó. Quando eu chegar nessa ponta que vai estar repetindo esse triângulo do lado de cá, as tiras começam a diminuir para cá e também diminui aqui, né? Então, eu tenho tiras aqui, ó, todas do mesmo tamanho dos 60 centímetros. Então, agora eu quero calcular como que eu chego na largura. Qual a largura de tecido que eu tenho que cortar para chegar nesses 60 centímetros? Aí, vocês podem me perguntar assim, mas eu não posso emendar essas tiras e não ter que cortar uma largura de tecido de 60 centímetros? De 40, maior, né? Uma medida maior? Pode. Mas, por exemplo, você tem um trabalho que não quer muita emenda, então, e é uma coxa, e vai usar muitas tiras. Então, isso é mais legal, porque aí você pode precisar, de repente, de 6 metros de viés de acabamento. 6 metros de viés de acabamento compensa cortar tiras mais longas, porque assim você não vai ter que muita emenda e vai estar fazendo um trabalho mais limpo. Outra coisa, se você tem um tecido xadrez ou listrado e tem que cortar no viés, isso também é uma forma interessante de cortar. Existem duas diferenças de viés, né? Por que eu corto viés nessa posição? O viés é a tira cortada na diagonal, porque ela tem essa elasticidade e eu preciso em alguns trabalhos que tenha isso para costurar, tipo curva ou entrada no trabalho, então o viés vai ser interessante ser cortado dessa forma. E também se eu tenho tecido listrado ou xadrez e eu quero que fique mais bonito, então o corte na diagonal nesse tecido também é interessante. Mas, se você for fazer um acabamento num trabalho que é reto e não necessita estar no viés, e você vai cortar as tiras na largura do tecido, de comprido, na fase reta do tecido, isso a gente não chamaria de viés, nós chamaríamos de tira para acabamento, porque não é um corte no viés, ok? Então, eu tenho viés só se eu realmente cortar no viés. Então, como que eu chego nesse cálculo? Vamos lá. Existe dentro da matemática um teorema que eles chamam de teorema de Pitágoras, que para eu encontrar essa medida, que é essa regrinha aqui, ó, que é a diagonal é igual o lado vezes raiz quadrada de 2. Então, se eu jogar os dados que eu preciso nessa fórmula, eu vou encontrar tanto o lado como também a hipotenusa, a diagonal aqui. Então, eu vou jogar na fórmula as medidas que eu quero. Vamos chegar na largura do tecido para cortar. Então, eu venho aqui, ó. Eu tenho a diagonal que eu quero. A medida da tira que eu quero, eu tenho 60 centímetros. Aí, eu tenho que encontrar qual é essa medida aqui que eu preciso comprar o tecido. Então, essa medida seria o L.
a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 equivale a 1,41. Isso é padrão, tá? Então, eu venho aqui, ó, 60 centímetros é igual a L,1,41. Se eu quero saber o lado, então, eu vou jogar essa medida para cá. Quando eu mudo de lado na matemática, se aquilo está multiplicando, ele passa dividindo. Então, L vai ser igual a 60 dividido por 1,41. Aí, eu venho na calculadora. Então, eu venho aqui na calculadora e coloco 60, que é a medida que eu quero da tira, dividido por 1,41. Então, eu vou ter a largura do tecido para comprar. Olha aqui, ó. Deu uma dízima periódica, mas eu posso arredondar para 43 centímetros. Então, eu vou cortar o tecido em 43 centímetros. Esse é o tamanho que eu compro de tecido para que eu possa fazer esse viés. E assim sempre você vai poder fazer o cálculo dessa forma. Isso auxilia muito a gente na hora de fazer os cálculos, né? E se eu, de repente, tenho lá, eu tenho só 30 centímetros de tecido, será que isso vai dar para eu terminar meu trabalho? É uma outra forma, é um jeito também de calcular, porque aí você joga os seus 30 centímetros, você vai saber conseguir chegar na largura que vai ter a tira, você faz a conta de quantas tiras você vai conseguir cortar, soma e você tem aí o resultado de quanto, se o teu tecido vai dar para acabamento ou não, ok? Espero que tenha ajudado esse tipo de cálculo, porque no patchwork a gente acaba utilizando muito o viés para acabamento, né? E isso é uma forma diferente de cortar do que assim, né? Porque no fio reto é fácil para a gente calcular, mas na diagonal é diferente.